Então a promessa da construção do templo não é uma construção física, é o tabernáculo que Deus vai restaurar, porque o próprio Senhor fala, né, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ali está falando de adoração espírito e em verdade. Não está falando do templo físico. O templo físico não dá para adorar a Deus ali em espírito. Você vai adorar a Deus em espírito no seu coração, em espírito e em verdade. Então a construção do templo está ligada à sua volta, ao seu retorno, está ligada com a reconstrução, está ligada com o arrependimento. Os judeus chamam isso de techuvá, né? Quando você se arrepende, você volta, você converte do seu mau caminho. É como se fosse, a melhor explicação é o filho pródigo, né? Que ele se arrepende, ele confessa e ele se arrepende verdadeiramente. Não é remorso, né? É simplesmente arrependimento. Amém? Então, quando você arrepende, olha só o que acontece na sua vida espiritual. É reconstruído sobre a sua cabeça o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés, que o Senhor Jesus ele reconstruiu o tabernáculo de Davi que estava caído, né? Então, olha só quanta coisas boas acontecem. O que havia sobre o tabernáculo? A coluna de fogo, né? Então, lá em Atos 2, nós vemos uma língua de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, e eles falaram também novas línguas. Aquela língua de fogo não está falando das línguas que eles falavam que era como de fogo. Era literalmente uma língua de fogo, como se fosse uma chama de fogo sobre a cabeça que eles viram no mundo espiritual. Mas eles falaram em várias línguas também. Então, as línguas que eles falavam ali eram os idiomas aqui da Terra. Eles podem ter falado uma língua, por exemplo, dos anjos, e essa língua dos anjos todos entendiam em seu próprio idioma, né? Então, existem várias questões sobre isso, né? Mas a comparação sobre o renascimento, sobre aquela língua de fogo que havia sobre o tabernáculo, aquela coluna de fogo e aquela língua de fogo que estava sobre a cabeça dos discípulos, é justamente a reconstrução do tabernáculo. Então, naquele dia, aconteceu muito mais coisa do que apenas o dia do Pentecoste. Eles foram cheios do poder de Deus. Eles reconstruíram o tabernáculo sobre a cabeça deles. A maior prova é aquela língua de fogo sobre as suas cabeças. E tem mais uma coisa que eles receberam que não está nas Escrituras, mas nós podemos ver pelos olhos da fé. Depois desse dia, há um marco espiritual. Filipe estava pregando, ele era transladado de um lado para o outro e ele pregava com autoridade e ousadia e ele era transladado de um lado para o outro. Nós vemos também Pedro, quando estava na prisão, um anjo aparece para tirá-lo dali, as cadeias caem de suas mãos. Então, o que nós vemos com isso? Nós vemos que houve algo a mais que eles receberam além do revestimento de poder. Então, o revestimento de poder ali, ele está nos apontando para um revestimento total de poder, onde até o corpo deles pode ter sido transformado. Porque um corpo carnal não pode ser trasladado de um lado para o outro, como Filipe foi. Olha só para você ver, olha, observa esse ponto para você ver, né? Um corpo carnal não pode, as cadeias que estavam prendendo ali, caírem, né? Então eles receberam algo a mais. E tem um versículo também que fala que o apóstolo João pode estar vivo até os dias de hoje, né? Porque a Bíblia fala que dá a entender isso, né? Lá no livro de João, dá a entender isso, que talvez o apóstolo João esteja vivo até hoje. E ele viu até a volta de Cristo e ele relata ali no Apocalipse as visões que ele teve. Então, tudo, irmãos, tudo nós paramos para observar, nós vamos ver coisas profundas reveladas na palavra. Coisas que estão na palavra de Deus que são ocultas aos olhos de quem lê, assim, como uma pessoa que lê normal, né? Mas quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a buscar os tesouros escondidos na palavra de Deus, você começa a perceber coisas ali que estão ocultas aos olhos das pessoas, mas que estão bem reais, bem presentes.
na vida espiritual ali das pessoas. Então pode até acontecer que esses apóstolos, eles de repente nem morreram. Pode ser até que tentaram matar, pode ser que eles até pensaram que estavam mortos, mas pode até ser que eles foram arrebatados para Deus, né? Pode até ser que eles já estão com o Pai, mas João ainda está aqui na terra, talvez, né? Tentaram matar João de tudo quanto era jeito. Tentaram até fritar João num tacho de óleo fervendo. Jogaram ele lá dentro, ele saiu ileso. Nenhum mal aconteceu com ele. Quando eles viram que não conseguiam matar João, o que eles fizeram? Colocaram João na ilha de Patmos, ali, porque não conseguiam matá-lo. E ele ficou ali. Ele ficou ali. E talvez agora com esses tempos modernos ele possa ter saído dali, ido para Israel, talvez ele esteja morando em Israel, talvez ele esteja vivo, porque a Bíblia dá a entender isso, né? A Bíblia nos dá a entender isso. Então, irmãos, isso são curiosidades bíblicas, né? Isso são curiosidades bíblicas lindas acerca do Evangelho, né? Então, essa palavra que possa falar mais alto no seu coração. Então, Deus abençoe você. Obrigado por você ter ficado até o final desse breve estudo. Então, que Deus abençoe. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém.